Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um julgado do STJ, que não é propriamente de direito processual civil, mas os senhores já sabem, nem tudo é processo. E é um julgado que me parece relevante pelo contexto em que nossa sociedade atravessa, a respeito da liberdade de imprensa. Trata-se de um julgado disponibilizado no informativo de jurisprudência número 762 do STJ, número 762, portanto, e eu tinha separado aqui, mas acabou que ele desceu, esse aqui, ó. O processo está em segredo de justiça, tinha relatoria inicial do ministro Antônio Carlos Ferreira, que ficou vencido, e ficou como responsável pela redação do acórdão o ministro João Otávio de Noronha, que foi aquele que proferiu o primeiro voto divergente. Essa é uma matéria de direito processual que a gente pode bater uma bolinha. Os senhores sabem que a competência para a redação do acórdão não é de todo o colegiado que participou do julgamento, mas de um dos julgadores. E a regra é que vai ser responsável por redigir o acórdão o primeiro julgador que proferiu a tese vencedora, vamos assim dizer. Quando a tese vencedora é do próprio relator, é ele que vai proferir o acórdão, porque ele vai ser o primeiro a externar, portanto, a tese vencedora. Mas nos casos em que o relator ele resta vencido, então vai ser o primeiro a abrir divergência. E no caso foi, portanto, o ministro João Otávio de Noronha, quarta turma, por maioria, como naturalmente podemos perceber. E aí, vou destacar com os senhores o destaque, para não tomar muito tempo de modo desnecessário. Vou ler o destaque e vou fazer breves considerações. Aspas. A irresponsabilidade da imprensa ao exigir, em rede nacional, programa que veicule matéria ofensiva à honra e à dignidade de cidadão, enseja dano moral indenizável. E este dano moral deve ser suficiente para reparar o dano, servir de sanção da conduta praticada e coibir novos abusos. Bom, a matéria, o pano de fundo, os contornos fáticos desta ação indenizatória se deu com base na exibição de um programa da Rede Globo de televisão. Não sei se todos os senhores vão ter esta referência, o que indicará a idade dos senhores, mas um programa chamado Linha Direta, que tinha ali um quê de sensacionalismo, tinha ali um caráter informativo, sim, mas ele passava um caso, a exposição de um caso, e ao final disponibilizava ali os números para se sim, condenação, não, absolvição, algo nesse sentido assim, para trazer uma participação do público. E nesse programa Linha Direta, a linha desse episódio, e eram sempre casos reais, ou casos noticiados no noticiário daquele momento histórico. E aí o programa imputou 2 sujeitos como sendo os autores, ou os prováveis autores, do crime de estupro de funerável de 4 crianças. A narrativa, todo o sketch, a montagem do programa, se deu com base na denúncia oferecida pelo Ministério Público em face desses sujeitos. E logo depois da exibição do programa, esses sujeitos foram, aí, não por coincidência, eles foram presos e passaram bastante tempo na prisão. O detalhe é que o processo judicial transcorreu e ao final do devido processo legal, esses sujeitos foram absolvidos. E não por falta de provas, mas por provas suficientes que demonstraram a não participação, a não autoria desses delitos por esses sujeitos que a essa altura já eram réus na ação penal. Aliás, foram absolvidos tanto em primeira quanto em segunda instância. E aí, na exibição do programa, a grande maioria do público lá votou pela condenação desses sujeitos e pela ampla repercussão do programa, e a Rede Globo de televisão, ou a TV aberta de modo geral,
tinha àquela altura, na década de 90 do século passado, ainda mais influência, porque não tinha rede social, não tinha a internet com a desenvoltura dos tempos atuais. Então, esses sujeitos permaneceram. O que pese a sentença penal absolutória, confirmada por um acórdão da segunda instância, já com trânsito em julgado, esses sujeitos permaneceram perante a sociedade, sempre sendo tidos como culpados. E com base nessas circunstâncias, naturalmente que eles ingressaram com uma ação em face da Rede Globo de televisão, e a Rede Globo de televisão foi condenada em primeira e em segunda instância e recorreu para o STJ, alegando o direito constitucional à informação, à liberdade de imprensa, e que os valores eram exorbitantes. E aí, no STJ, o resultado foi de manutenção da condenação da Rede Globo, sopesando a liberdade de imprensa, naturalmente, com a dignidade da pessoa humana, no sentido de que deveria ter havido uma apuração mínima por parte do jornalismo da Rede Globo de televisão e não se basear tão somente na denúncia do Ministério Público, justamente pela possibilidade de que, ao final do processo, aqueles sujeitos fossem absolvidos. Então, houve uma irresponsabilidade no exercício do jornalismo àquela altura por essa emissora de televisão, mais precisamente pela divulgação dessas imagens e da exibição do programa, que tinha toda uma encenação em torno dos supostos fatos e dos suspeitos, que acabou conduzindo ali para uma reprimenda social da maior envergadura para esses sujeitos. E, por fim, o STJ concluiu que a apuração da juíza na ação indenizatória foi adequada para a estipulação do valor que o STJ entendeu como razoável de R$300 mil para cada um desses autores. E o que o STJ destacou nesse julgado, elogiando e concordando com a juíza de primeiro grau? Ela não se limitou a fazer uma análise dos fatos imputados, que já teria gravidade relevante por si só. Mas, para a quantificação do valor, a juíza utilizou, naturalmente, os ganhos que a emissora teve com a publicidade durante a transmissão daquele programa, e fixou uma indenização baseada nessas inserções de publicidade, essas inserções comerciais durante a exibição do programa. Então, como foi o exercício irresponsável do jornalismo e que provocou consequências que se protraem no tempo, até hoje os sujeitos são, pela localidade, pela sociedade local, reprimidos com base na força que aquele programa tinha à época, fixou-se um valor de R$300 mil para cada, como destacado aqui no resumo desse julgado, como uma forma de punitive damage, ou seja, para que seja uma sanção que coíba a reiteração, a prática dessa conduta, tá certo? Então, essas as informações desse julgado me parece relevante, disponibilizados no informativo de jurisprudência número 762 do STJ, em havendo necessidade de uma referência futura, de você citar esse julgado, parece que a menção ao informativo 762, a indicação de onde os interessados podem consultar, seja juiz, seja leitores, é o suficiente, tá certo? Então vamos ficando por aqui, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima, em breve, novos vídeos tratando aí dos julgados mais relevantes das Cortes Supremas do Brasil. Um abraço.